Precisamos ouvir a tua voz, Pai, nessa manhã. Pai amado, fala com ele. Abra nossos ouvidos, nosso entendimento, para que nós venhamos receber a tua palavra nessa manhã. E da vitória, igreja, bate palma, recebendo o servo do Senhor. Amém. Deus. Espiritual acontecendo aqui. Nem se eu vou conseguir pegar, mas obrigado, Jesus, obrigado, porque está sendo magnífico. Oh, Jesus, estou arrepiado. Oh, Jesus. Imagina se fosse agora. Oh, aí vem ele, aí vem ele. Aí vem o Eita, Jesus. Aí vem o noivo. Oh, meu Deus. Aí tá. Imagine a trombeta tocando. E o eu. Se você é batata aqui, eu tô com o corpo todo formigando. Eu não sei o que vai acontecer. Se a coisa entra, eu vou entregar. Tem um decreto de Deus. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Estou sentindo algo que eu nunca senti antes. Oh, meu Deus, é muito tremor e temor. Oh, Jesus, me ajuda, Deus. Me ajuda. É muita informação. É muito rolo descendo, é muita coisa. Senhor, minha cabeça vai explodir. Oh, Jesus. Meu Deus. Vamos tentar.
1 Reis 17. Há um decreto de Deus na terra. Sumiu. Todas as informações que o homem tinha ao acesso sumiu. O promotor liberou uma palavra e disse: não, eu vou pedir a condenação. Mas como que condena se não tem prova? Não, tu não entendeu. O promotor na audiência levantou a voz e falou: eu vou pedir a condenação. Mas como que ele vai fazer o parecer se não tem prova? Uma semana depois ele vê alguém que ele disse que ia condenar na rua. Irmão, isso é decreto de Deus, tu vai entender isso. 1 Reis 17, verso 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei, no plural, a uma viúva que te sustente. Pode se sentar, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmão. Pensei até que Jesus ia voltar, irmãos. Falei, só está falando coisa do alto. A gente não pode pregar coisa da terra, a gente tem que pregar coisa do alto. E falar de Elias é falar tipologia de Cristo, né? Elias é uma das duas testemunhas que vai aparecer ali para testemunhar e testificar, irmãos. Falar de Elias é alguém que foi levantado para confrontar contra o mal na terra. Falar de Elias é um homem que tem ousadia para poder profetizar segundo as suas palavras. Falar de Elias é alguém que, até mesmo quando alguém que anda com ele pede algo difícil, e ele já sabe que aquilo vai ser muito mais difícil do que aquilo que ele passou. É coisa que não dá para entender. Falar de Elias é falar de alguém que não tem medo do que possa acontecer depois da palavra que foi liberada. Aleluia. O texto ao qual acabamos de ler, irmão, um texto muito conhecido. Perceba que tudo aquilo que Deus fala com Deus é no plural. Porque quem é profeta, ele sabe das coisas antes de acontecer. E quando Deus fala com Elias, ele já fala aquilo que vai se suceder. Apenas o que Elias tem que fazer é obedecer a voz de Deus. Nesse texto, se você analisar bem ele, você vai perceber que tem muita coisa boa dentro desse texto. Aleluia! Porque Elias é alguém que chega na cara do rei e está mandando em Israel e diga: ó, segundo as minhas palavras, não vai crescer orvalho, não vai chover, e nada vai acontecer. Mas o texto vai dizer que aquilo que o profeta profetizou acontece. Não chove, se não chove, não rega, se não rega, não cresce, e tudo fica paralisado. E olha o que Deus vai dizer para ele. Porque quando ele profetiza isso, o contra-ataque é eminente. Presta atenção, irmão. Você tem que tomar cuidado quando você profetiza, porque o contra-ataque é rápido demais.
Alguém já libera o decreto dizendo: vou matar Elias. Aí Deus fala para ele: ó, tudo bem, você profetizou segundo as tuas palavras e eu assinei e vou garantir a tua sobrevivência. Preste atenção. Olha o que Deus diz para ele: sai daí e vai junto ao ribeiro de Querite, que fica perto do Jordão, e habita ali, porque eu, o Senhor, já dei ordem aos corvos para te alimentar. Presta atenção, Deus falou no plural, ou seja, não ia acontecer quando ele ia chegar, já estava acontecendo, ele indo em direção ao ribeiro. E beba da água da fonte ali. Mas sendo que se não chove, o rio seca. Se o rio seca, ele não tem água para beber. Se não tem água para beber, ninguém vive só de comida. Alguém consegue viver só bebendo, irmão? Mas não consegue viver só comendo. Porque a água é vida. A água, ela, aleluia, nos alimenta também. Aleluia. Eu percebi isso quando teve uma semana de greve de fome no presídio. Imagina, você não poder falar nada, alguém fala: ó, vamos ficar uma semana sem comer. E aí? Só água e soro. Dorme, acorda, água e soro. Dorme, acorda, água e soro. Todo mundo falando: eu vou desistir, eu vou abandonar. Não, quem é de verdade vai permanecer. E a cela foi só se esvaziando. Água e soro, água e soro. Irmão, quando falou que a greve ia acabar, a cadeia toda estremeceu, falando: graças a Deus que vamos comer. Comemos. Quando a gente comeu, irmão, a nossa carne estava tão ansiosa por comida que muitos passaram mal. Preste atenção. Eles não passaram mal com a greve, mas passaram mal depois que comeram a comida. Falei: Senhor, assim, é simples. O ser humano não consegue viver sem água, irmão. Não consegue viver sem água. A água, ela nos dá energia. A água, aleluia, ela nos renova o fôlego. Não tem como, irmão. Você tem que beber água. Mas o texto vai dizer para nós, aqui entrando dentro disso aqui, não vou demorar, vou acabar rápido, que ele novamente vai falar com Elias: Elias, eu já vi que a água secou, e agora eu vou falar outra profecia para você no plural. Vai para Serepta, que fica em Sidom, e lá eu já ordenei uma viúva que te alimente. Elias vai. Preste atenção. E chegando lá, ele já viste essa mulher. Ou seja, se Deus falou, está falado. Deus já tinha dado a ordem para a viúva. E ela já sabia quem era Elias. Agora que eu entro. Chegando lá, ele vai olhar a situação da viúva catando gravetos. Elias não está preocupado com a condição e o momento que aquela mulher está passando. Ele está debaixo de uma palavra profética, a qual Deus liberou para a vida dele. Igual, quando chegar lá, essa mulher vai te alimentar. Deus não falou para ele que ela estava em má condição. Deus, a única característica que Deus falou para ele, que ela era viúva. Mas Elias é alguém que profetizou segundo as tuas palavras. Então, se você profetizou e acreditou segundo as tuas palavras, você não vai crer naquilo que Deus falou, irmão?
Elias chega, a primeira coisa que Elias vai quebrar com ela é o gelo, um pouco de água. Lembra de Jesus chegando lá no poço? Nada de beber. Ele diz: dá um pouco d'água. E depois ela diz: não, a gente só tem um pouquinho de coisa que vamos fazer. Preste atenção, irmão. Essa mulher, ela acaba de liberar uma sentença sem sentir, e talvez sem ela querer, porque ninguém vai querer o mal. Ela diz: meu Senhor, nós não temos nada. Não, mas Deus falou que tu vai me alimentar. Não, mas a gente só tem para mim e para meu filho. Outra coisa, a gente vai comer e vai morrer. Ou seja, ela liberou uma sentença. Perceba que a Bíblia diz que o que contamina é o que? Não é o que? É o que? Ou seja, ela liberou uma palavra de sentença sobre a terra. Como eu disse aqui, Elias, tipologia de Cristo. Deus quebra protocolo, mas respeita princípios. Presta atenção, que quando ela vai e fala isso, primeiro ele diz: mulher, que seja feito segundo as tuas palavras. Ou seja, ele não quebrou o princípio, ele respeitou, porque Deus respeita, aleluia, o princípio que sai da boca do pai e da mãe. Porque ela disse: morreremos eu e meu filho. Ou seja, uma sentença que ela liberou. E ele, representando tipologia de Cristo, respeitou o princípio que saiu da boca da mãe, dizendo: primeiro faça segundo as tuas palavras, mas depois faz para mim primeiro. Ou seja, primeiro ele respeitou e depois decretou que é para ela fazer para ele primeiro. Ou seja, Deus respeitou o princípio que essa mulher tinha falado. Ele diz: não, faz para mim primeiro. Primeiro Deus respeita o princípio e depois libera a profecia. Porque ele não foi ali para confrontar, ele foi ali para ser alimentado. Você tem que entender o momento e as ocasiões onde você vai entrar. Deus mandou você ir para alguma coisa, você quer fazer outra. Ele não foi para confrontar a mulher, ele respeitou a palavra dela. Mas depois ele se impôs como profeta. Ou seja, faz para mim primeiro. Ou seja, não se preocupe, porque não vai faltar o azeite da botija nem a farinha da panela. A Bíblia diz que ela fez, alimentou o profeta e não faltou nada para ela. Mas preste atenção, irmão, tudo aquilo que nós falamos tem uma consequência. Olha o que Deus me disse quando eu estava sentado ali: a minha ação precipitada causa danos futuros sobre a minha casa. Porque o que essa mulher vai passar, ela não está mais no pior momento, ela está no melhor momento. Mas a palavra de sentença que ela lançou vai trazer dano lá no futuro, quando tudo estiver bem. Está tudo bem, vou me alimentando, o profeta está morando em cima, mas o pior vai acontecer. Por quê? O filho vai morrer. A nossa primeira ação de reação quando algo de ruim acontece é culpar alguém que está mais próximo. Opa, meu Deus, não vou soltar isso aqui. Ela não tem marido e o profeta está morando em cima. Quem está mais próximo dela? É isso aí. Cara. Veio aqui para poder trazer à tona meus pecados e Deus tirar a vida do meu filho. Peraí, mas quem sentenciou a morte do filho? Então por que tu está culpando alguém se a culpa é tua?
Mas eu louvo a Deus, irmão. Aí, servir a Deus é algo extraordinário, irmão. Mesmo a gente cometendo erros, Deus ele tem sempre um recurso. Olha para o irmão que está do teu lado. Mesmo a gente decretando algo, Deus libera um decreto para quebrar. Não, fala mais alto. Para quebrar, para anular a sentença que eu soltei sobre a terra. Perceba que a culpa da morte do filho foi da mulher, não foi de Deus. Tem coisas que acontecem na minha e na tua vida que a culpa não é de Deus nem do diabo, é a natureza humana que comete erro mediante o cenário e a precipitação do momento. Tu não está entendendo? Se Deus já tinha falado com ela, por que ela soltou essa palavra mediante o homem de Deus? Se Deus já tinha falado com ela, ela já conhecia Elias, já sabia que Elias confrontava rei, já sabia que Elias era alimentado por povo. Por que ela soltou isso? Porque a natureza humana falou mais alto do que o Espírito. É isso que o diabo quer, que no meio do desespero eu esqueço o Espírito e ajo com a carne. E quando eu ajo com a carne, eu comento besteira. Por quê? Aquilo que tu falou está falado. Mas o problema é que como Deus ouviu, o diabo também ouviu. E o diabo, ele vai confrontar Deus mediante a sentença de morte que tu liberou na terra, irmão. Percebeu que quando a gente está com raiva, a gente fala, tomara que morre. Aí morre, tu chora nada, igual de choro. Foi você que falou, foi você que liberou. Agora por que tu quer botar a culpa de Deus? Aí o profeta volta, fica tranquilo, porque a sentença que tu liberou, eu tenho algo aqui comigo que vai anular, quebrar ela. O que é, profeta? O decreto de Deus. O profeta prega a criança, leva para o quarto. Eliseu também aprendeu isso com Elias. Mas sendo que Elias é só 3 vezes, irmão. Ele ora, Senhor, pelo amor de Deus, será que só pode voltar a alma desse menino? Deus, que só volte a alma dessa criança, Pai. A Bíblia vai dizer que Deus ele responde o profeta. O profeta se mede mediante a criança, deita 3 vezes em cima e ora a Deus, falando: Senhor, que a alma desse menino volte. Tu não percebeu não? A terra decretou a morte, mas Deus falou: morte, devolve a alma agora. Volta para o corpo. Volta para o corpo. Volta para o corpo. A alma volta para o corpo. Ou seja, aquilo que Deus decreta na terra, a terra tem que obedecer. E a alma volta. O menino volta a respirar. O profeta pega o menino pela mão e devolve na mãe. E devolve na mãe. Ou seja, mesmo que você errou, mesmo que você cometeu algo errado, Deus está falando: eu estou te dando uma nova chance. Eu estou colocando de volta na tua mão. Mas pelo amor de Deus, não prometo o mesmo erro. Porque não é toda hora que Deus vai revogar aquilo que a gente aprova na terra. Por isso eu falo, nem tudo que o homem aprova e nem tudo que o homem reprova, Deus reprova. Tem coisas que Deus vai deixar acontecer. Não é porque Deus é ruim, é porque Ele respeitou o princípio que sai da tua boca. Deus quebra o protocolo. Cura no sábado, cura dentro da sinagoga,
A mulher toca nele e fica curada. Isso é quebrar os protocolos que eles seguiam segundo a lei de Moisés. Agora, o princípio que sai da boca da mãe e do pai, cuidado. De repente você está amaldiçoando o teu filho. De repente você está amaldiçoando o teu marido. De repente você está fazendo uma... Aí acontece. Aí Deus não revoga. Aí tu vai, sai da igreja, abandona ele. Então nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, como sinal de alerta. Cuidado com aquilo que a tua boca fala. Porque Deus não vai revogar tudo. Ele vai deixar seguir. Creio eu que Deus revogou isso, porque não era qualquer um que estava morando em cima. Era alguém que até mesmo falando que não dava mais, que não aguentava mais, que até mesmo pediu a morte. Deus falou: tu não vai morrer não. Eu vou te tomar, eu vou te arrancar da terra. Preste atenção, Elias não foi covarde. Não fia o texto dizendo que quando você não quer, Deus coloca, eu sei, mas a situação de Elias é diferente de mim e de você. Quem foi Elias e quem está sendo eu e você? Preste atenção, não vira os profetas da Bíblia, não vira nenhum texto da Bíblia, porque na grande dia você pode pagar um alto preço. Ele ungiu Eliseu no lugar dele, mas o final de Elias foi com honra ou com desonra? Depois chegou aqui, ele foi tomar. Vários outros homens face a face, falou com Deus. Moisés morreu no monte, Arão morreu no monte, Enoque andou com Deus, foi tomado. Elias pediu a morte, Deus falou: arranco da terra. É honra, irmão. A gente pode até cometer erros no meio do caminho, mas no final a gente tem que terminar com honra, senão a gente não vai entrar no céu. Bem, se coloca de pé.